Como você pode usar a inteligência artificial para estudar qualquer coisa? Você muito provavelmente deve estar estudando errado e nem percebeu, mas o problema não é falta de disciplina, falta de foco. Não, é o jeito que você estuda, memoriza as coisas. Eu era uma pessoa que sentava para estudar e acabava não aprendendo nada, achava que fazer resumo ali do que eu tinha visto no vídeo ia resolver. E não, era porque eu não entendia sobre métodos de estudos e não entendia nada também sobre como estudar de verdade. E agora com a inteligência artificial ficou muito mais fácil aprender sobre métodos de estudos, fazer questão, prova, resolver coisas e aprender de forma mais rápida. Então no final desse vídeo você vai saber exatamente como transformar os seus estudos ou qualquer coisa da sua vida utilizando a inteligência artificial como seu professor particular e acelerar seu aprendizado. Oi gente, muito prazer, me chamo Carol e eu tô nessa jornada de estudos desde o meu ensino médio. E desde lá eu venho aprendendo muito sobre métodos de estudos e métodos de organização para otimizar a minha rotina e eu criar hábitos. Recentemente estou passando por um desafio de 75 dias, tô postando aqui na minha conta alguns resultados de como que tá sendo fazer esse desafio, minha rotina, como que eu tô criando hábitos. E um dos meus hábitos agora é melhorar os meus estudos 100% e utilizar a inteligência artificial pra tá me ajudando. Eu já criei um vídeo aqui pro canal mostrando pra vocês como que vocês podem organizar a sua vida inteirinha usando a inteligência artificial e já gravei um vídeo também de como que eu posso organizar a minha semana e tudo mais usando a IA. Mas no caso, nesse vídeo eu vou focar nos estudos. Recentemente eu iniciei meu curso de graduação em Ciência da Computação e eu vou trazer muitos conteúdos falando sobre isso pra vocês. E como eu sou caloura nisso e eu tô aprendendo muito também, muito dos conteúdos que eu tô aprendendo agora no meu curso é de conteúdos de exatas, uma das matérias que eu nunca me dei bem no meu ensino médio. E eu preciso muito estudar sobre isso. E o ChatGPT, no caso a IA que eu tô usando, tá sendo muito boa. Então eu tô usando tanto o ChatGPT, tanto como a Gênia AI da plataforma da Filade que eu tô usando pra estudar na parte de exatas. E eu vou estar mostrando tudo nesse vídeo pra vocês. A primeira coisa é você usar a IA como seu professor particular, seu assistente pessoal. Então, vai ser ali a pessoa com quem você vai conversar. Pra ela, você vai começar contando tudo sobre você. Se você tem falta de foco, se você não consegue se concentrar, se você estuda de manhã, de tarde, à noite, tudo que você puder falar pra IA, você vai falar. Então, eu sou assim, assim, assado. Depois você vai falar pra ela agir como um professor especialista em tal coisa. Então, por exemplo, se você tá estudando pro Enem, pro concurso ou pra qualquer outra coisa, você vai falar pra IA: age como um professor especialista na matéria X ou no assunto tal para eu adquirir o melhor conceito daquilo. Então você pode escrever, por exemplo, explique conceito de tal assunto como se eu fosse iniciante e depois aprofunde o seu nível de explicação. E esse é um jeito de você estar começando aí a pegar um pouco de como usá-la como professor particular. Então você sempre vai pedir exemplo prático e comparação. Recentemente eu descobri uma opção do ChatGPT que você consegue colocar arquivos e ele vai ler o seu arquivo. E dentro disso você pode estar colocando ali arquivos de provas, simulados e pedir para ele respostas. Sim, dá para fazer isso. E eu venho estudando muito por questão, principalmente desde quando eu comecei a fazer muitas provas para estimular o meu método de estudo ativo. Então a primeira coisa que vocês vão lá no seu ChatGPT, por exemplo, pega, você está estudando pro Enem. Vou dar um exemplo aqui do Enem. Pega uma prova do Enem, clica no maisinho ali do próprio chat e vai ter ali carregar arquivo do computador ou carregar arquivo do seu dispositivo. E aí você vai colocar um arquivo de alguma prova do Enem que você tem aí, um PDF. E nisso você vai escrever para ele esse prompt que tá aí na tela. Chat, eu vou te fornecer o número da questão e o gabarito e com base nisso me dê 1. Se eu errei, acertei a questão. Se tiver errado, por que a alternativa que eu marquei tá errado? 3. Qual a matéria e o conteúdo da questão? E 4. O que eu deveria estudar para não errar mais essa questão novamente? E nesse modelinho aí de prompt que eu coloquei para vocês, seria você resolver a questão desse PDF que você enviou para ele e daí você fornece para ele qual foi a alternativa que você colocou. Assim que você falar para ele, eu coloquei a alternativa A e, por exemplo, a alternativa certa era a alternativa B. Ele vai falar, está errado, a alternativa certa era a alternativa B, você errou porque era esse conteúdo, você tem que estudar mais isso, e aí você consegue ter uma noção de onde que você tá errando, qual conteúdo você tá errando, e ele vai te fornecer todos os seus erros, o que precisa ser melhorado, e dentro disso você pode pedir para ele te ajudar
ali arrumar aquele erro. Então esse é o famoso método do caderno de erros. Tenha um caderno separado só para você colocar os seus erros, seja da prova que você está fazendo, do concurso que você vai prestar. Então se for pro Enem, cola ali no ChatGPT o conteúdo da prova do Enem e faz essa prova e vai falando para ele as respostas das alternativas que você foi colocando, e ele vai te dar ali o conteúdo que você errou, o que você precisa estudar mais, o que ali, se você, por exemplo, tá estudando matemática, você não entendeu a questão, qual é o cálculo que você tinha que ter feito, exemplos. Então, gente, é maravilhoso, só façam, porque eu fiz isso não foi nem pro Enem, foi pra um exercício que eu tava fazendo ali de matemática, e o professor tinha passado e eu não tava entendendo muito sobre comparação ali de conjuntos, e ele me explicou tudo, e depois eu pedi pra ele fazer um resumo pra mim fazer ali uma folha com os resumos e tudo mais, e ele me deu, foi simplesmente incrível. E nisso a gente entra na parte de criar resumos detalhados sobre assuntos. Então, você pode muito bem pedir para ele, crie para mim um resumo detalhado sobre o assunto X, destacando pontos principais, e daí você pode falar para ele, utilize o método de flashcard, faça para mim os flashcards com base nesse resumo. Utiliza o estilo Feynman, um método de estudos Cornell. Então você pode pedir para ele o método de estudo que você tanto quer ali, e ele vai te passar ali como que vai ficar as suas anotações com base nesse método que você quer estar usando. Eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre o método de estudo chamado Palácio de Memória. É bem complicadinho de entender no começo, mas depois que você começa a usar a sua imaginação para criar cenários e lugares na sua memória para armazenar aquela matéria, você começa a entender e fica muito mais fácil de guardar coisas que são mais estáticas. Então pesquisem sobre métodos de estudos também antes de você começar a estudar. Eu gosto muito de estudar do método ativo fazendo exercício, então pra mim que é na parte das exatas ali, é sempre fazendo muita questão mesmo. É o único jeito que eu aprendo, e conversando e falando pras pessoas sobre aquilo que eu tava estudando. Então é uma dica pra vocês conversarem com o próprio ChatGPT. Coloca na parte de áudio ali e começa a falar pra ele, eu vou te explicar sobre matéria X. Se eu acertar o que eu falei, você continua me perguntando mais sobre o conteúdo. Se eu errei, você me corrige e depois volta com o conteúdo assimilando pra mim quais foram as partes que eu errei, o que eu poderia melhorar, qual é o conteúdo que eu preciso aprender de fato pra falar melhor sobre esse assunto, esse tópico, e por aí vai. Tem muitas funções que vocês podem estar utilizando. Sejam autodidatas e comecem a pedir para ele, perguntar, não tenha vergonha, é uma inteligência artificial, não vai te julgar. Então, na maioria das vezes, a gente tem vergonha de perguntar, achando que o nosso erro é bobo, e usando a inteligência artificial, a gente simplesmente pode ali usufruir 100% da automação dela. Outra dica essencial é fazer simulados e provas próprio pelo ChatGPT. Então, se você não tem PDF, você não tem a matéria em si, o conteúdo completo, peça para ele. Então, fala, crie para mim 10 questões de múltipla escolha sobre o assunto de anatomia, se você tá na faculdade aí e tá aprendendo esse assunto. Faça 10 questões para mim sobre a prova que vai ter de concurso público sobre assunto tal, no estilo tal. Daí ele vai fazer sempre as questões pra você. E depois, quando você responder essas questões, você passa pra ele a resposta e você pede pra ele corrigir. Ele vai falar o que você errou, aonde errou, o que você precisa aprender. E com isso, você sempre pode ir nutrindo o seu chat GPT com mais informações sobre você, sobre o que você tá estudando, e ele sempre vai te dar as melhores respostas. Técnica de perguntas e respostas. Utilize a IA para treinar a memorização perguntando como se fosse um quiz. Isso vale da dica anterior que eu falei para vocês conversarem com o chat GPT, no caso com a inteligência artificial que vocês estiverem usando por aí. E você pode simplesmente usar o prompt para ele. Me faça perguntas progressivamente mais fáceis e mais difíceis sobre o assunto tal. Se eu acertar, você continua me perguntando. Se eu errar, você me para no momento que eu respondi, volta a pergunta e fala pra mim ali, por exemplo, o que eu errei, como eu posso melhorar. E aí você pode ir criando seus próprios prompts com base no que você for conversando com ele. Próxima dica é crie um cronograma de estudos personalizados usando o próprio ChatGPT. Isso entra na parte ali de organização dos seus estudos, então tem vários vídeos já na minha conta eu falando sobre um pouco disso. Mas você pode muito bem pedir para ele criar um plano de estudos da matéria, número de dia, levando em conta quantas horas estudar por dia, qual método de revisão, métodos e técnicas ali de foco.
tudo você pode estar tendo em conta ali usando a IA no seu dia a dia. E você viu como é simples aprender usando uma coisa que vai te responder a qualquer instante? É muito mais simples. Eu fico assim de cara como tem gente que ainda não conhece ali o modo de usufruir da inteligência artificial para estar aprendendo. Principalmente em matérias mais técnicas, como exatas, que você tem que fazer vários exercícios. E às vezes as pessoas ficam, não, onde eu acho esse conteúdo? Não, onde que eu vou achar a questão? Como que eu faço? Como que eu resolvo? ChatGPT. Então, tinha muita conta que eu não sabia resolver, eu pedia pra ele me ensinava passo a passo da conta. E o ChatGPT é gratuito, né, gente? Não tem nem como se falar. Isso vale para aprender idiomas também, viu? Eu tenho aprendido muito inglês utilizando a forma de perguntas e resposta com o ChatGPT. Então, eu uso muito o prompt de conversar com ele em inglês. Então, eu falo para ele aquela frase que eu falei para vocês de, eu vou falar para você uma sentença, no caso, uma afirmação, uma frase. Se eu errar o jeito que eu pronunciei, o jeito que eu falei, você me corrige. Se eu acertar, você passa para a próxima pergunta, a próxima frase em inglês e tudo mais. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como que eu utilizei para estudar para o Enem a própria inteligência artificial da minha plataforma de estudos, que é a Filad. Então, dentro da Filad, a gente tem uma inteligência artificial que nos ajuda e nos auxilia ali na parte das questões. Então, sempre quando você estiver assistindo uma aula e fazendo uma questão daquela aula, a inteligência artificial vai estar ali para te ajudar e auxiliar. E dentro disso eu assistia as aulas e já ia perguntando pra ela. Então ela dava a questão ali e eu falava, eu não entendi esse conteúdo, pode me explicar? E dentro disso ela me explicava, às vezes se eu errava a alternativa, a questão ela me passava ali também, com base nos vídeos e no conteúdo que tinha dentro da plataforma, a própria IA ali me ajudava. Então isso aí foi um divisor de águas pra mim, porque quando eu tava estudando eu ainda tava nesse iniciozinho aí, aprendendo um pouco a utilizar a inteligência artificial, e essa daí me ajudou principalmente na parte das matérias de exatas e biologia, porque tinha muita coisa que eu não entendia e que eu queria me aprofundar, e mesmo assim, ali eu não sabia como e onde procurar o conteúdo sobre. E sem contar que para contas era um divisor assim de águas muito grande, porque ela me falava passo a passo de como que resolvia aquela conta. Então, sabe aquelas contas gigantescas que você não sabe onde começa e onde termina? E por que tá sendo feito daquele jeito? Ela perguntava. E, por exemplo, se eu não soubesse e falasse pra ela, eu não entendi por que isso tá elevado a 2 e foi transformado em resultado X. Ela ia lá e me explicava. Porque foi dividido e tal, e isso, aquilo. Então, me ajudava muito. Então, eu indico muito pra vocês a plataforma da Filad. Eu usei durante todo o meu ensino médio, tanto pra estar estudando ali nas partes no primeiro ano, pra fazer o Enem também. E agora eu tô usando a Filad também, agora na minha graduação de Ciência da Computação, porque eu tô usando muito exatas, então eu tô tendo que estudar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E um adendo pra vocês, a gente tem cupom de desconto na Filad. O link tá aqui na descrição. E o cupom é CAROL, tudo maiúsculo. Vocês ganham super descontaço nessa plataforma incrível que pode estar te ajudando a passar aí na faculdade que você tanto quer, nos seus sonhos, aí no vestibular. Então é isso. Utilizem o cupom CAROL pra estar estudando pela Filad nesse ano de 2025. E ajuda o canal aqui se inscrevendo e dando seu curtir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e me deem sugestão de conteúdos aqui no comentário. É isso, um beijo e um queijo. Tchau, tchau!